Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane, estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e nessa aula nós vamos falar sobre apresentações orais. Como fazer uma boa apresentação oral? Você é daqueles que morre de medo de ficar na frente das pessoas e se apresentar? Ou que fica nervoso, com as pernas tremendo? Saiba que isso é normal, todo mundo passa por essas situações. Acontece que existem maneiras de melhorar as nossas apresentações orais, e de nos preparar melhor, porque isso é uma necessidade da vida. Então vamos aprender um pouquinho sobre isso? Olha só, você tem facilidade de falar diante das pessoas e fazer apresentações explicando conteúdos em público? Sabe a importância de falar em público? Nós sabemos que em muitas situações nós vamos ter que falar em público. Por isso, nos preparar para a apresentação oral, para apresentar um conteúdo, para estar diante das pessoas é muito importante. Vamos lá conhecer? Veja bem, o que é uma apresentação oral? Uma apresentação oral é quando você fala para um grupo de pessoas com o objetivo de transmitir uma ideia, explicar algo, contar uma história ou convencer alguém de alguma coisa. A habilidade de falar em público é importante porque nos ajuda a expressar nossas ideias com clareza, influenciar outras pessoas e participar ativamente em discussões e debates. Veja bem, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, no seu ambiente de trabalho, todas essas situações vão acontecer momentos em que você precisa estar diante de outras pessoas e vai precisar falar. E isso faz parte da vida, não tem como fugir disso. E eu vejo muitos alunos que quando vão apresentar trabalhos, ficam se escondendo, abaixam a cabeça, fica tremendo, fica nervoso, não consegue falar. Não só alunos, né? Adultos quando vão lá na sua empresa, ter que falar diante de outras pessoas, também passam por isso. Mas isso é normal, porém, pode ser resolvido, pode ser melhorado. E é isso que a gente vai aprender nessa aula. Vencer um pouco essa timidez e encontrar maneiras de se apresentar melhor diante de outras pessoas. Quando um professor apresenta um conteúdo para a turma ou quando você apresenta um trabalho para a classe, são apresentações orais, onde a pessoa fala com o público para compartilhar informações. Falar em público é uma habilidade essencial para a vida, tanto no ambiente escolar quanto em situações cotidianas, como entrevistas de emprego, eventos sociais. Saber se comunicar bem com os outros ajuda a criar uma boa impressão e facilita a transmissão de ideias. Quais são os benefícios de falar em público? De saber falar em público. Aumenta a sua confiança. Ao aprender a se expressar de forma clara, você ganha confiança em si mesmo. Ajuda na aprendizagem. Quando você explica algo para outras pessoas, você também aprende melhor e mais. Desenvolve habilidades de argumentação. Saber argumentar e apresentar suas ideias de forma convincente é uma habilidade útil em várias situações. Promove o engajamento. Uma boa apresentação mantém o público interessado e motivado. Então, falar em público, além de ser essa habilidade essencial que a gente viu, traz muitos benefícios para nós, nos ajuda a convencer outras pessoas sobre o que nós queremos explanar, explicar ou até mesmo convencer a pessoa a fazer, mantém esse engajamento, A pessoa prestando atenção no que você está falando, a pessoa te entendendo, tentando te entender. Então, tudo isso vem da nossa habilidade de saber falar em público. Agora aqui vão algumas dicas para fazer uma boa apresentação oral. Aqui estão algumas dicas práticas para você fazer uma boa apresentação e impressionar sua audiência. Organize as suas ideias. Antes de falar, pense no que você quer dizer. Planeje a sua apresentação de forma que tenha um começo, meio e fim claros. Dica: escreva um roteiro ou crie um esboço para guiar sua fala. Olha, isso é essencial. Saber o que nós vamos falar, saber o que a gente vai apresentar é essencial para uma boa apresentação. Então, você cria ali um roteiro, pode ser às vezes até na mão, o pessoal anota, O que eu quero falar primeiro, o que eu quero falar depois, então você faz ali uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão daquilo que você quer falar. Para isso, você precisa estar atento, Prestar atenção para não se perder. Então, você faz ali.
introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu quero falar primeiro, o que eu quero falar depois, um roteirinho organizando a sua fala. Isso já ajuda muito. Estudar também para o que você vai falar, né? Porque tem aluno que nem pega o conteúdo, ou tem pessoa que nem olha aquilo que vai apresentar, e aí chega lá e fala qualquer coisa. É claro que se a gente não estudar antes, não se preparar, a nossa apresentação não vai ser boa. Então, ter um conhecimento sobre o assunto que você vai falar é importantíssimo. Outra coisa, pratique. Olha só, pratique várias vezes antes de apresentar. Isso ajuda a diminuir o nervosismo e melhorar a fluidez da sua fala. Você pode se gravar falando e depois assistir para observar pontos que podem melhorar, né? Isso pode ser diante do espelho, no celular, você gravar. Mantenha contato visual. Olhar para o público faz com que eles sintam que você está interessado neles e ajuda a criar uma conexão. Ao invés de olhar para o chão, para o papel, para a parede, tente olhar para as pessoas da sua sala ou do ambiente que você está falando. Use a sua voz de forma adequada. Falar alto o suficiente para ser ouvido e variar o tom de voz são formas de manter o público interessado. Evite falar muito rápido ou muito devagar. Encontre um ritmo confortável. Veja bem, olha aqui para o meu corpo agora. Observe que se eu falar assim com a cabeça baixa, ou se eu falar olhando para o lado, ou se eu não estiver olhando para as pessoas, né, as pessoas vão ter dúvida ou não vão entender aquilo que eu estou dizendo. Então, manter uma postura, né, a sua coluna mais ereta, o seu pescoço mais levantado. Coloca na tela para mim, Rosângela. Então, ó, o seu corpo mais ereto, o seu pescoço mais levantado e os seus olhos fixos nas pessoas com quem você está falando, né? Olhando para o seu público. Isso vai garantir que as pessoas também olhem para você e que você tenha uma postura e até a sua entonação de voz, ela vai ficar melhor, não é? Então, sua voz vai ecoar pelo ambiente, porque você vai estar falando para frente, não para baixo, né? Emborcado. E você vai conseguir se comunicar melhor com as pessoas. Então, manter uma boa postura, uma altura no seu tom de voz que todos possam ouvir, nem gritando, nem falando baixo demais para as pessoas não te ouvirem. Então, estabeleça um tom em que todos possam te ouvir sem que fique agressivo, sem que fique muito alto. E também uma velocidade em que as pessoas possam te entender, mas que também não fique muito rápido e nem muito devagar. Tudo isso precisa ser observado quando nós vamos fazer uma apresentação oral. Gestos e posturas, né? A linguagem corporal é a parte importante de uma apresentação. Gestos naturais podem complementar o que você está dizendo, enquanto uma postura ereta transmite confiança. Evite cruzar os braços ou ficar parado em um único lugar. Use o espaço ao seu redor de forma natural. Não use palavras muito difíceis ou complicadas demais. Explique suas ideias de forma simples e diretas. Faça pausas de vez em quando para garantir que o público esteja acompanhando o que você está falando, não é? Então aqui eu trouxe um pequeno texto que fala sobre a importância da leitura e eu vou fazer a leitura desse texto para vocês. Olha, a leitura é um dos hábitos mais importantes que uma pessoa pode desenvolver. Através dos livros, conseguimos viajar para diferentes lugares e conhecer outras realidades. Além disso, a leitura nos ajuda a ampliar nosso vocabulário, melhorar nossa escrita e desenvolver nosso pensamento crítico. Quanto mais lemos, mais conseguimos entender o mundo ao nosso redor e as pessoas com quem convivemos. E qual que é o objetivo desse texto? Para que você pratique falar isso que eu disse aqui sobre a importância da leitura, de conhecer outros lugares, né? De ter mais conhecimento sobre o mundo, como se você estivesse apresentando esse texto para outras pessoas, né? E colocando aí uma boa postura, uma boa entonação de voz e treinando diante do espelho. Então, eu espero que você aproveite esse texto e treine para uma boa apresentação oral e para que você, das próximas vezes que estiver diante de outras pessoas, precisando se expressar oralmente, apresentar algum trabalho, você fique mais tranquilo, mais seguro e siga essas dicas que a professora trouxe. Então, eu vou ficando por aqui, te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!